pode ser que as coisas mudem, mas até pela lei funcionar dessa maneira, acho que assim, se o Flamengo e o Corinthians conseguem a grana que eles conseguem pela televisão, de novo, assim, é o mérito deles. E no máximo você pode responsabilizar os outros clubes, porque se você quer reclamar do dinheiro que o Flamengo recebe ou do dinheiro que o Corinthians recebe, você poderia pensar da seguinte maneira: não, mas peraí, se só o Corinthians e o Flamengo ganham essa grana toda, se só eles topam ceder os seus direitos de transmissão para uma determinada emissora, por como funcionam as coisas no Brasil, essa emissora só poderia transmitir 2 jogos no Campeonato Brasileiro no ano todo. Corinthians e Flamengo e Corinthians. Então não adianta ficar responsabilizando o Flamengo por tirar uma vantagem daquilo que lhe é permitido pelos seus co-irmãos, vamos dizer assim, né? Quer dizer, são negociações, cada clube negocia agora o seu direito de televisão, então cada clube pode vender o direito para quem quiser ou não vender. Que na época de segurar as pontas com o Clube dos 13 lá, quando ele foi rachado, todo mundo falou, não, agora eu vou ganhar mais, só que ninguém pensou que a tesoura estava abrindo, né? Nessa época ninguém pensou nisso. Ninguém pensou que era má ideia negociação individual. Agora que todo mundo, não, pois é, eu tô ganhando mais, mas o outro tá ganhando 2 vezes mais. Não diga. Pois é. E outra, né, Léo, assim, esse é um exemplo claro de que, assim, cada um tira proveito daquilo que tem à sua disposição. Sim. Então eu falei, bom, o Palmeiras conseguiu sanear, sim, as suas dívidas e colocar as contas em ordem com a ajuda do Paulo Nobre, com o dinheiro do Paulo Nobre. Ele tinha o Paulo Nobre à disposição. O Flamengo tem à disposição o dinheiro da televisão. E acho que, nesse caso, até a responsabilidade é muito mais dos outros clubes também, que, como o Léo acabou de citar um exemplo ótimo, né? Que permitem que a negociação dos direitos de TV seja dessa maneira. Eu acho que não tem nada que se discutir, não. Você pode discutir o dirigente do seu próprio clube, mas, em geral, torcedores, a gente sabe, não gosta de fazer isso. Mas que acabar com o Clube dos 13 foi uma boa, foi. Só uma rapidinha sobre modelo de transmissão. Modelo Pra quem? Transmissão e tudo mais. Os começaram a ganhar mais. O outro ganhava 2 vezes mais. Esse que é o ponto. Se eu tô ganhando mais e o outro começa a ganhar 2 vezes mais, foi bom pra mim? Não, se você ganha mais, sim. Não. A diferença Você aumentou. começa a olhar, só que aí você fica olhando pro outro que tá ganhando porque ele tem mais recurso. Você acha que você não pode chegar lá? Não, porque a minha torcida não vai aumentar exponencialmente em tão pouco tempo. Você acha que tinha que ser tudo igual? Não, eu acho que tem que ser como nos modelos que funcionam no mundo, negociação coletiva. Com o novo modelo, você acha que os clubes brasileiros não ganharam com o novo modelo de agora, desse ano? A distância vai aumentar. Não, eu acho que agora a gente tem uma situação, só que não conta, por exemplo, que o pay-per-view é relativo ao número de assinaturas. Vai contar só a partir do ano que vem. Para esse ano, deve haver uma diferença grande no pay-per-view de Flamengo e Corinthians para os demais. É 40% todo mundo igual. 40% igual. Do total, todo mundo igual. E aí, com uma observação importante, Marcelo. Esses 40% é o que vão ser pagos antes do campeonato. É a grana com a qual os clubes precisam se manter ao longo da competição. É o que vai ser pago no meio do ano. Sim. Não, antes do campeonato começar. 40%. Digamos que a TV tem 3 bilhões de reais para dividir entre os 20 clubes da Série A. 40% desses 3 bilhões são repartidos igualmente entre os 20 integrantes da Série A. Outros 25%. Não, outros 40, 30, 30, né? Isso. Outros 30% são de acordo com a classificação final, ou seja, só dá para pagar quando o campeonato acabar, e outros 30% com pay-per-view e com número de partidas transmitidas. Também só dá para ter uma noção final depois do campeonato. Tá. Então, o que pode pegar muito clube de calças curtas, o que pode fazer com que 2019 seja o ano do caos financeiro, de salários atrasados, de clube devendo mais do que a gente vê normalmente, esse por isso. Pagamento no final. É porque 40% da receita vão ser pagas antes do campeonato e outros 60% serão pagos no fim do campeonato. Se já tem clube atrasando, recebendo de forma adiantada, imagina agora. E sobre esse novo modelo e essa divisão da grana que a gente falava, Marcelo, tem uma coisa importante. Até quem quiser depois ver o blog do Paulo Cobos no nosso site, tem ali um levantamento interessante, porque a gente usa muito o termo da espanholização do futebol brasileiro. Vai espanholizar, você vai ter Corinthians e Flamengo Lá é menor. como são Real Madrid e Barcelona. Exatamente. O Cobos mostra que com esse novo modelo, primeiro, isso a gente já sabe, né? Acho que até o Rodrigo Matos já tinha
mostrado isso no blog dele, vários estudos que existem mostram que a diferença vai aumentar, ou seja, que Flamengo e Corinthians vão passar a ganhar ainda mais em relação aos outros com esse novo modelo, embora a primeira impressão não fosse essa, né? E a verdade é que, assim, se você compara um time pequeno da Espanha com o Real Madrid e Barcelona... A diferença ainda é maior que é bem maior que A diferença no Brasil é muito maior. Quer dizer, os grandes ganham muito mais. E mesmo com os de, vamos dizer, segundo patamar de recebimento de dinheiro, se você comparar o Atlético de Madrid com o Real Madrid ou Barcelona, ele ganha bem mais na relação percentual do que ganham Real Madrid e Barcelona do que, por exemplo, Palmeiras e São Paulo ganham, né? Palmeiras e São Paulo também ganham menos, que são aqueles que estão logo abaixo, também ganham menos em relação a Corinthians e Flamengo do que o Atlético de Madrid em relação a Barcelona e Real Madrid. Então, assim, essa diferença e todo esse movimento que parecia ter sido feito para diminuir, na verdade, ele acabou aumentando. Mas só na TV Olha aí, aberta? O blog do Cobos. O blog do Cobos. É muito mais difícil ser Paraná contra o Flamengo do que Leganés contra o Barcelona. E aí ele mostra, ele tem um gráfico mostrando exatamente como é que vai ser essa nova divisão de cotas no Campeonato Brasileiro. E aí tem também a história do que o Nicola falou, que tem o número de assinantes, né, as partidas que são transmitidas e também como o time vai se sair no Campeonato Brasileiro. E aí por que pode ser uma distância ainda maior? Porque se o Flamengo for campeão, por exemplo, ou o Corinthians for campeão, a diferença fica lá em cima, dá mais de 40%. Mas é que tá, mas é que são dois contratos, é o contrato da TV aberta e o contrato da TV fechada. Essa diferença gigante ela se dá porque a gente está incluindo a TV fechada e o pay-per-view. Sim, porque na teoria, quando você iguala 40% da receita e permite que 30% sejam de acordo com a classificação final, ela não pode ser tão grande. Essa diferença não pode ser tão grande. Mas você tem que contar a TV como um todo, né? Porque quando a gente faz a comparação com a Europa, Nicola, na Europa você não tem o pay-per-view fechado. Quer dizer, Só tem ele, na verdade, né? Exatamente. Esse é o contrato, quer dizer. Então, você não tem 3 contratos distintos. Eu acho que a gente tem que imaginar quanto cada time ganha pela televisão. E por televisão, entenda-se TV aberta, TV fechada. Mas o modelo da TV aberta evoluiu. Para mim, o modelo da TV aberta evoluiu. O perigoso... mas ele só considera essa parte. O perigoso... Porque o pay-per-view que está fazendo a tesoura aumentar. Mas o pay-per-view em cima de 30%, Léo. O pay-per-view está nessa fatia dos 30% em cima da audiência. 40% mas é que são em cima quando você soma tudo, ainda assim dá o aumento. Mas isso contando com essas variáveis. O cenário ideal é que soma todos os contratos de TV... Metade tinha que ser dividido igual. E a outra metade com essas variáveis. Mas é 40%. Número de jogos, tamanho da torcida, etc. Aí a gente... Porque aí você não teria em nenhuma hipótese um ganhando mais que o dobro do outro. Eu acho que não vai dar mais que o dobro. Cheguei a ler os estudos. Eu acho que... porque tem que ter um monte de combinação, Eu acho né? que... enfim, pode chegar ao risco. O modelo de 2019, que será evoluído, que será melhorado no ano que vem, quando, de fato, será oferido ao clube uma cota em cima do número de assinantes no pay-per-view, o que eu acho mais justo. Se o clube A tem 15% do pay-per-view e o clube B tem 2% do pay-per-view, eu acho que o clube A tem que receber em cima desses 15% e o outro 2%. Sim. Então, esse ano ainda não vai ser exatamente assim. A partir do ano que vem é que vai ser. Eu acho que, na comparação desse modelo atual com o modelo do ano passado, quando o Flamengo e Corinthians ganhavam 170 milhões e o Paraná ganhava 25 milhões, eu acho que a gente evoluiu, eu acho. Há coisas que precisam ser melhoradas. Mas o modelo do ano passado, para mim, era tenebroso. Como é que um clube que disputa a mesma competição ganha 170 milhões e outro ganha 25? Tem daqui a pouquinho a gente vai para Orlando, a gente vai conversar com o Eduardo Afonso, que ele está acompanhando tudo da Florida Cup. Tem Ajax e Flamengo. E a torcida do Flamengo está feliz da vida. Eu vou falar daqui a pouquinho por quê. Tem um jogador muito importante, que o torcedor está olhando bem de perto e está com aquela ilusão de que sim, ele pode chegar, que deu entrevista e deixou o torcedor ainda mais iludido. E será que é ilusão? Será que dá para ele chegar? E será que dá para chegar já agora ou vai ter que esperar até o meio do ano? Antes disso, Leonardo Bertozzi, eu quero que você mostre o campinho de Ajax e Flamengo, que a gente quer ver como é que vai ser essa partida de hoje à noite na Florida Cup. Deixa eu me organizar aqui. Claro que a gente está na expectativa, principalmente em relação ao time do Flamengo, mas é um time do Flamengo sem os seus principais reforços, que são Gabigol e Arrascaeta. Eles não chegaram, não vão para Orlando, não vão participar da Florida Cup, mas o Rodrigo Caio está lá. E a gente já estava vendo os jogadores do Flamengo também falando sobre o começo de temporada, enquanto o Ajax está na metade. Então tem essa vantagem e é uma vantagem bem importante. Fala, Léo.
prestar muita atenção, pessoal que gosta de acompanhar futebol internacional, ficar ligado em 2 jogadores aqui. O zagueiro de elite e o meia Frenkie de Jong. Esses caras vão jogar em grandes times da Europa na próxima temporada, isso é líquido e certo. São 2 dos melhores. O Ajax tem essa tradição de revelar bons jovens, e esses 2 jogadores, o zagueiro e o meio-campista, o De Jong, inclusive, segundo a imprensa catalã, tem boa chance de jogar no Barcelona, teria recusado uma oferta do PSG, e o De Ligt ganhou o prêmio, né, o Golden Boy, que é um dos prêmios mais tradicionais para jogadores jovens da Europa, então olho nele. Tem algumas peças mais conhecidas, né, o Daley Blind foi jogador do Manchester United, o Tagliafico fez parte daquele time independente campeão da Copa Sul-Americana, Runtelar já bastante rodado, jogou no Real Madrid, jogou no Milan, o Tadic, passagem recente por Premier League com o Southampton, e David Neres, hein, David Neres, grande revelação do São Paulo, alvo aí dos chineses para essa janela de transferências, é outro também que pode começar jogando. É difícil prever quem vai começar, porque é um amistoso, intertemporada para o Ajax. Ziyech é outro ótimo jogador, pode começar também. Ele pode começar com o Dolberg no comando do ataque. São algumas possibilidades, então, para o Ajax desde o início do jogo. Mas acho que é um teste legal. Tá. O goleiro Onaná também é um bom goleiro, não é o daquela música da Havana. Muita gente faz esse meme. Foi então descoberto num projeto social do Samuel Eto'o. Sim. Você quer cantar? Da Havana Onaná, não. Tá bom, mas deixa eu mostrar o Flamengo, então, como é que deve ser. Então, por enquanto, Gabigol não está na Flórida, né? Sim. Então, Uribe, Vitinho pela esquerda, Everton Ribeiro pela direita. Meio campo com Coelhar, com Diego, com William Arão. Diego capitão do time hoje, e pode ser um sinal importante aí, as notícias são de que as partes podem ter se aproximado, né? O Nicola vai falar sobre Diego, é isso, né, Nicola? Não esqueci. E aqui, bom, a gente, por enquanto, a zaga com Léo Duarte e Rodolfo, mas já tem Rodrigo Caio à disposição. Certamente é um jogador que vai ter alguns minutos. E a gente tem também a eterna dúvida da lateral direita aqui, pelo simples fato de que Rodinei e Pará, ninguém se firma. Mas o início do jogo, certamente, com o Rodinei. Então, o esboço, claro que a gente já viu aqui durante a semana como vai entrar o Gabigol nesse time, como deve entrar o Arrascaeta nesse time, mas acho que é importante destacar o Abel tentando dar muita moral pro Diego nesse começo. Você queria se livrar do Diego, né? O Abel não quer se livrar do Diego, viu, Marcela? Não, não quero me livrar do Diego, Você não. tá Eu só tentando acho que se livrar do Diego desde o começo do ano. O Abel não vai utilizar o jogador, não vale a pena pagar um salário de 720 Mas ele vai utilizar. 720 mil reais. E se você não vai pagar um salário de 720 mil reais, você economiza, manda o jogador lá para os Estados Unidos, tchau. Não vai fortalecer nenhum do seu rival e tá tudo tranquilo, tudo lindo, todo mundo feliz. Mas ele vai renovar não por esse valor, né, Nicola? Um pouquinho menos, né? Então. Ele vai aceitar? Não, até agora não aceitou. O pessoal do Orlando City é que está ficando preocupado com a demora do desfecho. Imaginava-se que com a contratação do Arrascaeta, o processo de evolução da ida dele para o Orlando City seria mais rápido. E não foi, o Diego ainda não conseguiu se desligar do Flamengo, e o Flamengo ainda não deu qualquer sinal de que vai liberar o jogador de graça. Pelo contrário, disse que só libera mediante pagamento. Então tá naquele compasso de espera, aquela novelinha, cada um jogando a sua estratégia. O Diego, sem dar muitos sinais para o Flamengo, já aceitou a proposta do Orlando City para não tentar facilitar. Enfim, é uma novela que ainda está longe do fim, e a presença do Diego hoje como titular, ela é natural, porque não tem o Paquetá e porque o Arrascaeta não está lá. Posso? Viu? Então não é porque, meu Deus, eu estou esperando, contando com o Diego, meu capitão. Capita, vai de capitão, a Abel tá dando moral para ele. Você despreza o Diego, mas eu acredito que o Diego pode continuar. De jeito nenhum, eu só acho que ele não vale 720 mil reais. Diego Romero, vai, Marcela. Diego, não me venham com limitado e não me venham dizer que o Diego vale 720 o Diego não é limitado. Reais, porque pra mim não vale. Pior que 720, e pra mim Romero não é limitado, porque não existe 720 isso mil limitado. são os registros, Marcelo. Vai para mais de 1 milhão. Mas ninguém tá falando para pagar a mesma coisa. Mas aí vê se ele vai aceitar, porque ele pode falar assim, não vou aceitar e vou ficar aqueles 6 meses ele ainda ali, não aceitou a proposta. daqui pra lá, de lá pra cá, recebendo meus 720 mil, joga até o meio do ano. Dá pra chegar, para decretar que ele vai embora, eu prefiro esperar. Não sei, não apostaria todas as minhas fichas de que ele vá embora de qualquer forma. O pessoal do Orlando City tá ficando meio desanimado. Vamos ver. Mas ele pode, o que é que ele pode fazer? Depende. O Orlando City pode chegar e falar assim, então tá, então no meio do ano a gente se fala. Beleza, no meio do ano eu vou estar livre. Tá, tranquilo. Então você fica aí, você ganha seus 720, que você ganha todo mês aí. Lindo, meio do ano, vai para os Estados Unidos e pronto. Então, mas eu insisto, se o plano do Abel é fazer, e eu acho que vai ser algo parecido com o que o Filipão fez no ano passado. Ficar com 2 times?
Será que ele vai fazer isso? Eu acho que vai, cara. Eu acho que ele vai ter que fazer de ensinamento do alguma Palmeiras na maneira temporada foi o principal ensinamento foi esse. Eu acho assim... Mas não é exceção? Vocês querem transformar em regra? Não, é porque isso só é O exceção. Palmeiras e o Flamengo são entendeu? exceções no Brasil. Mas porque deu certo que o Palmeiras vai dar certo com todo clube que quiser Não, por mas time A, acho que, time mas B. acho que a tendência é essa. Eu acho que todos os outros que não fizeram isso fracassaram. Porque o Flamengo não fez isso também o ano passado. E não deu certo. Não deu certo. E não vem dando certo. Eu prefiro Você monta um esperar elenco desse tamanho, é para você conseguir jogar as competições Sim, todas e brigar sem por dúvida. títulos Mas uma coisa é em você, todas as competições. Mas uma coisa é você usar Mas- algumas peças, outra coisa é você ter um time Então, A e mas um time por isso B. que eu estou falando. O meu ponto é, como a gente está falando do Diego, se a ideia é fazer isso, e eu acho que deveria ser, eu acho que dá muito mais para você fazer isso e você seguir a linha do que o Filipão também fez no acho. ano passado. Eu concordo. Se você tem um Diego como alternativa, entre aspas, Comparado com o Palmeiras, o Lucas Lima foi reserva. é isso. Foi reserva. Aliás, são jogadores que eu acho que se assemelham em relação a rendimento versus expectativa. Claro, no caso do Lucas Lima, nós estamos falando de uma temporada, por enquanto. Né? Caras que tiveram bons momentos, porque o Diego também, pera lá, ele não rendeu tudo o que se esperava, mas não é que foi um fiasco absoluto, um fracasso total, que nunca jogou Não, absolutamente claro que não. nada. Então, Mas acho que assim, ele se você vale quer ter dois 720 times... mil reais? Então, mas Eu acho que ninguém tá falando em pagar Depende. 720 mil reais pra ele. A gente tá falando de renovar por um Mas a gente valor tá mais falando justo. estamos falando que de o um jogador contrato vai que tem aceitar. vigência. Ele vai aceitar Mas ele a tem um redução? contrato até o meio do ano. Então, aí vai Certo. ficar com o jogador até o meio do ano. Bom, Você enfim. pensa em utilizar o jogador até o meio do ano, tudo bem, você não tem o que fazer. Você vai ter de pagar Então, mas 720 vamos que mil aconteça o reais seguinte, e você vai gastar mais de 4 milhões. o Diego Só que fica lá. se você tem a opção, o treinador chega e fala assim, olha, não quero, não vou utilizar, parece que ou vai não vai me acontecer. fazer falta. É Florida Cup. Mas assim, não quero, não tô pensando em utilizar o jogador. Tá, então a gente pode liberar o jogador. Aí é Sim. claro, aí você pode liberar Se de você não vai graça, como você utilizar, quiser. é evidente. A questão é, Mas- porque o que eu acho que vai acontecer? E aí, pela negociação com os Estados Unidos, que não tá virando, tá desanimando e tal, o Diego tá lá, não tem outra proposta. Por que não deixar o Diego lá? O cara tem um contrato, o Flamengo vai ter que pagar esse negócio aí, a não ser que ele seja dispensado antes e consiga um outro contrato. Mas ele vai ficar lá. Tudo bem. É que 700 hoje você tem Não, meu existe ponto uma é o seguinte. alternativa, Meu ponto é o seguinte. Vamos que nesse primeiro semestre, até o meio do ano, quando o Diego sempre falo, acaba o você contrato pode dele, render. vamos que se perceba que o Diego pode ser útil desse jeito que eu falei. O Lucas Lima foi reserva, o Flamengo vai precisar de mais de um time, vai precisar revezar jogador, o Arrascaeta vai estar na seleção do Uruguai, enfim, várias questões. Perceba-se que o Diego é um cara útil. Tá. Aí chega no meio do ano, por que não renovar? Eu acho Aí que tem que abrir ver. mão dele agora. Meu ao ponto é menos esse, saber de o que vai repente ser ele a rende. oportunidade Ver se dele. ele vai querer ficar no Flamengo ganhando menos, que é o que eles estão então, mas oferecendo, aí é uma ou se ele vai outra querer ir para os questão. Estados Unidos. Uma outra questão. O que para mim problema, parece, Tiro, é essa o que para mim parece absolutamente sem sentido é você agora abrir mão de um cara que você tem contrato e que você A pagaria. definição precisa ser agora, Tironi. Porque Ok, mas e porque se assim, não os houver definição? Para os Estados Unidos. para qualquer circunstância. Ou ele vai renovar o contrato com o Flamengo agora, Sim. Ou ele fica livre. ou ele vai assinar um pré-contrato para estar livre, Tá bom, para sair de graça do Flamengo na ok, metade do mas ano. eu duvido que ele assine ele um não pré-contrato com quem quer Então. que seja ganhando esse salário. A não ser, nos Nos Estados Unidos. Estados Unidos ele oferece. A não ser lá, a não Porque, ser lá. assim, hoje, Gil, ele ganha 725 mil reais por mês no Flamengo. Esse valor não é bruto, esse valor é bruto, não é líquido. Ele tem uma proposta na mão para ganhar 620 mil líquidos por mês no Orlando City, com a perspectiva de jogar 3 anos. Financeiramente, a proposta do Orlando City é melhor do que a atual dele e é muito melhor do que a que o Flamengo ofereceu. O Flamengo vai limar as luvas, ele ganha 125 mil reais de luvas e vai passar a pagar 600 mil reais brutos por um novo contrato. 18 meses de contrato em vez dos 3 anos que o 12, 24, 36 meses que o Orlando City oferece. Está muito claro que o Diego preferiria continuar no Brasil jogando no Flamengo. Senão não haveria nem discussão, ele já tinha se mudado para o Orlando City. Só que ele está tentando entender o planejamento do Flamengo em relação a ele. Eu ouvi de uma pessoa do Flamengo que fizeram uma proposta menor, até imaginando que ele não aceitaria renovar. Em cima do que o Tironi está falando, eu acho que 2 pontos têm que ser avaliados para que o Flamengo tome a decisão. Financeiro e técnico. E esse técnico, ele passa também por ambiente. O Diego pode acrescentar como reserva? Eu acho que pode. O ambiente dele como reserva pode ser bacana? Acho que também pode.
O Diego, até o meio do ano, vai custar mais de 4,5 milhões de reais. Cabe na folha salarial do Flamengo ter um reserva que vai te custar 4,5 milhões de reais até metade. Se couber, é uma coisa. Mas eu não sei. Cabe. Eu não sei. Se a gente pensar nos jogadores que estão chegando, Mas estão entrando no lugar dos que saíram. Talvez, e eu não tenho acesso às contas, talvez os jogadores que estejam chegando para ganhar 1.250.000, caso do Gabigol, e 1.050.000, caso do Arrascaeta, imaginando que há necessidade de aliviar a folha. Como foi feito com o Hever, 350, como foi feito com o Marlos Moreno, 320, e como foi feito com o Giovânio, 650. Então, nessa aí, você já está falando de quase 1,5 milhão. Então, mas 1.250 foi só no Gabigol. Ok, mas então, um desses aí caras já está de pago, ligar entre para o aspas. departamento financeiro. Ô, financeiro, faz a matemática aí. Eu preciso abrir mão do Diego, eu preciso abrir mão desses 4,5. Se você não quiser contratar mais ninguém, beleza, aí dá para ficar. Agora, se você quiser trazer o Miranda e quiser trazer o Bruno Henrique, talvez você vá precisar. Aí, são esses casos que precisam ser pesados em cima da análise financeira. Estou plenamente de acordo. Agora, aí, nesse caso, não tem dúvida, né, Nicola? O que acho que a discussão, e eu vou na linha do que disse Tironi, você usou uma frase importante. O Diego preferiria ficar no Brasil do que jogar nos Estados Unidos. Mais do que no Brasil, no Flamengo, tá? Porque ele já teve proposta, por exemplo, do Santos e nem quis abrir discussão. Então, assim, se ele prefere ficar no Brasil, é porque ele vai poder ir para o Orlando City no meio do ano, independentemente de assinar pré-contrato ou não. Sim. Ele vai poder ir de graça e tal. Então, nós estamos chegando à conclusão que, o Diego gostaria de ficar? Gostaria de ficar. O Flamengo quer renovar olhando para o que o Diego tem rendido e não para o que ele pode render, o que também me parece justo. Se quer renovar agora, é por isso. Mas então, se o Diego quer ficar e o Flamengo quer ver... Porque é um novo contexto que o Diego vai enfrentar agora. É um novo contexto porque o técnico é novo, aliás, com um perfil bem diferente dos últimos técnicos do Flamengo. É um novo contexto porque os jogadores que concorrem com ele são muito mais pesados, então é um outro contexto. Então, se os dois querem tentar a permanência, eles têm 6 meses para tentar a permanência. E aí, a discussão pode ser a seguinte: Diego, você quer ficar, não quer ficar? A gente não vai renovar com você por esse mesmo salário, porque a gente há de convir, acho que você concorda conosco, que não está valendo esse salário. Vamos fazer o seguinte, o contexto é novo, você vai ter aí 6 meses para jogar bola até o meio do ano, e a gente volta a conversar ali. E aí, eu tenho certeza que se o Diego come a bola até julho, se o Diego vira o principal jogador do Flamengo, o Flamengo pode renovar. E aí pode se discutir o contexto do desempenho também. Se chega no meio do ano, o Flamengo está... Não, é isso que eu tô falando. O desempenho não dele, o desempenho do Flamengo. Chega no meio do ano, o Flamengo está com perspectivas boas na Libertadores, no Brasileiro, na Copa do Brasil. Você fala, Diego, faz aqui um novo contrato com desempenho, com sei lá o que, trará. Você termina aqui e ganha um time. Eu acho que tem várias coisas que Mas e os 4,5 milhões de reais até a metade do ano? Então, que talvez te impeçam de pagar tudo bem, salário de outros jogadores. Mas isso daí, é isso que eu te falei no começo. Isso daí, se você não tem dinheiro para pagar o Diego, não me parece que seja o caso do Flamengo, mas se você... Aí não tem discussão. Você tem uma oferta para o cara ir embora e para alguém pagar o salário dele e você não conta com esse jogador, não acha que ele vai ser útil, aí é o que a Marcela está falando. Aí não tem nem discussão, beijo, tchau, boa sorte e tudo mais. Mas me parece que não é o caso. Me parece que o Flamengo acha que o Diego pode ser útil e o Flamengo tem aí 5 meses, 6 meses para ver se o Diego vai valer a pena, vai valer o salário dele. E se chegar à conclusão depois desses 6 meses que não vale, aí beleza. Agora, se você tem dinheiro, eu tentaria, porque eu acho que o caminho do Flamengo tem que ser um caminho também de tentar ter 2 times e de brigar por título em todas as competições. Eu acho que é isso. Muito bem. Eu gostei dessa sua conversa daqui a 6 meses. Se você tem dinheiro para pagar e se o Diego vai que começa realmente a comer a bola. Vamos ver. Meu Deus, eu tô ligando para